A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai dar sequência, Glauco, a esse tema que a Júlia Pereira acabou de apresentar. Ela entrevistou aí o autor principal de um estudo importante, né? O Adalberto Veríssimo, ele que é pesquisador do Amazon. O estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, publicado nessa segunda-feira, revela, como a Júlia já demonstrou aí na reportagem, que os municípios campeões de desmatamento são os menos desenvolvidos na Amazônia. A gente vai continuar aqui falando sobre esse assunto com Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, a gente estava conversando aqui a respeito, né, desse assunto, desse tema bastante relevante, e a gente quer também o seu comentário. A Júlia Pereira já apresentou aqui a reportagem das 772 cidades da região amazônica, as 20 que mais desmataram a floresta desde 2018 registram aí maior violência, possuem menos saneamento básico, tem piores índices de saúde, educação, acesso à informação, enfim, em várias esferas, né? Esses índices são dramáticos. Agora, a gente vê por esses dados, né, Wagner, que a desigualdade social é um fator, né, que atinge não só os mais pobres, mas acaba afetando aí o meio ambiente, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Por isso que nós trabalhamos sempre com a dimensão socioambiental, né? Isso é uma discussão que começou lá na Rio 92, já vamos para quase 30 anos com essa discussão, e infelizmente parece que o ministro do Meio Ambiente não conhece, né, essa discussão, porque afirmar nessa altura do campeonato que é pobre que causa problema, pobreza que causa desmatamento, desculpe, é de fato algo muito extemporâneo, né, para dizer o mínimo, né, e que revela, do meu ponto de vista, um total desconhecimento da discussão socioambiental. Então, não há dúvida que esse indicador, Marilu, do Amazon, ele é produzido a cada 3 anos, nós estamos assistindo, infelizmente, uma piora nos indicadores. Isso que é muito preocupante. Então, como tendência, os números da Amazônia estão ficando cada vez piores. Por quê? Porque se insiste no modelo de incorporação da Amazônia na atividade produtiva, enfim, no uso, de modo a não valorizar aquilo que ela tem de mais importante, aquilo que ela tem de mais fundamental, que é justamente essa associação entre o conhecimento dos povos que lá vivem, povos originários, as comunidades locais, os quilombolas, enfim, os ribeirinhos, os beiradeiros, como hoje se usa essa expressão, né, que é a expressão mais ampla de todo mundo que vive à beira do rio, né, e, ao mesmo tempo, o conhecimento que eles têm com a biodiversidade, né. Na verdade, o que esse indicador mostra é que essas pessoas estão vivendo pior, né, e o que é muito ruim, e estão vivendo pior porque estão tendo o seu modo de vida ameaçado, né, a partir principalmente do desmatamento. Então, o Veríssimo foi muito feliz quando ele aponta que a causa central é o desmatamento, mas nós podemos lembrar de outras variáveis também, né? Ainda a semana passada a gente estava assistindo vídeos tristes, né, de devastação por meio da mineração, com um volume de material deslocado enorme, lançamento de mercúrio. Isso também afeta drasticamente a qualidade de vida da população, né? E aí quando você pega esse indicador, que o Amazon de maneira muito inteligente aplica, né? São 45 variáveis, Marilu, que são analisadas, né? E aí é evidente que o indicador ele vai expressar a realidade. A realidade é, lamentavelmente, essa degradação ambiental e a pobreza associada ao desmatamento, né? Então, é evidente que isso deixa o argumento do ministro muito frágil, porque justamente não são os pobres que desmatam a Amazônia, né? É quem vai lá para tirar a mata para introduzir ou o gado ou a soja, e às vezes já diretamente a soja, né? Até um tempo atrás, o usual era você desmatar para introduzir a pecuária, depois a soja. Hoje a gente já assiste em algumas situações onde o desmatamento já vem seguido da introdução da soja. Então, de fato, né, é lamentável que esse quadro permaneça, e o que gera muita inquietação, muita preocupação, é que se você pega os números de 2014, 2018 e agora 2021, a gente percebe claramente, infelizmente, uma baixa, né, uma piora nos indicadores, o que é muito preocupante. E aí a associação que o Amazon faz é perfeita, né? Os municípios que mais desmatam são os que apresentam os piores indicadores, ou seja, esse modelo não é bom para quem vive na Amazônia.
Pois é, e esse dado também que o Amazon coloca em relação às cidades, né, que mais apresentam aí os piores índices de desenvolvimento social, mais de 20 cidades estão no Pará, né, no estado do Pará. E esse estado do Pará também é motivo aí de grande preocupação em relação a conflitos sociais, aos conflitos no campo, no garimpo ilegal, né, Wagner? A gente tem aí Altamira, é o líder de desmatamento no Brasil aí desde 2009, portanto, é um estado que realmente precisa ser olhado com bastante atenção, não é isso? Veja, Marilu, o Pará tem, além dessa questão lamentável, né, do desmatamento, também está entre os que lideram, infelizmente, o assassinato de lideranças socioambientais e povos indígenas. Também está sempre envolvido com pressões voltadas à mineração ou para quem faz mineração em larga escala, né? Então, é um estado realmente que mereceria um pouco mais de atenção. E tem também uma tentativa que vira e mexe, ela retoma, né? Que é a separação, né, do estado do Pará, a divisão, criando, por exemplo, o estado de Carajás, né? E que é, de fato, também, aí seria praticamente retalhar o estado, deixando uma parte para a mineração, uma parte para atividade de caráter, digamos assim, uma combinação a pecuária com a soja, né? Então, esse cenário todo está no horizonte, digamos assim, né? Não é algo que já tivemos até plebiscito no passado pela separação, acabou, naquele momento, mantendo a unidade territorial do Pará, mas isso mostra claramente que o próprio Estado, né, ele tem hoje uma cisão praticamente política que faz com que determinados interesses, né, às vezes, imponham um modelo de devastação, como é principalmente o sul, né, a região de Carajás ali, que não por acaso quer criar um estado com esse nome, a capital seria Marabá, onde você tem ali no entorno importantes atividades minerárias, né? Então, de fato, é um conjunto ali que faz com que o Pará tenha hoje uma grande devastação, né, ambiental vinculada ao desmatamento, mas também à atividade mineradora. Agora, a gente poderia ter um desenvolvimento ali local, né, na região amazônica, né, se tivesse incentivo, e esse estudo também fala desse potencial econômico, né? Ele identifica que, apesar de abrigar em 30% das florestas tropicais do planeta, a Amazônia brasileira, no caso, é responsável por apenas 0,17% em um mercado de quase aí R$ 1 trilhão, né? Então, o Brasil, ele podia estar dominando aí na produção de produtos originários das florestas, né, Wagner? Lu, essa é a grande questão que você está trazendo, né? Na verdade, ninguém mais prega, né, a intocabilidade da Amazônia, né? Não se trata disso, evidentemente. Se trata, na verdade, de você ter, a partir daquilo que ocorre na Amazônia, a possibilidade de um uso sustentado, ou seja, de um uso que você possa retirar material, retirar produtos, né? E, ao mesmo tempo, manter os serviços ambientais e ecossistêmicos que a Amazônia oferece, né? Já há levantamentos que apontam que cerca de 60 produtos poderiam ser utilizados, né, comercializados, ampliando bastante essa participação que ainda é, comparada ao potencial da Amazônia, infinitamente inferior, né, infelizmente. E o que precisaria ser implementado, então, né? Nós temos que pensar em cadeias de produção vinculadas ao extrativismo, né, ou seja, envolvendo a população que lá vive, que tem conhecimento, né? Ele sabe exatamente quando pode colher o açaí, quando pode colher o cupuaçu. Estou citando aquelas que são mais conhecidas, né? Mas são 60 produtos já hoje que podem ser, de alguma maneira, comercializados na Amazônia. Para poder lembrar o látex também, enfim, né? São as três principais. E de que maneira a gente consegue fazer com que esse material que está lá no interior da mata saia e chegue até o mercado consumidor sem construir estradas, né? Sem agravar o desmatamento. Esse é o grande desafio. A professora Berta Becker, uma geógrafa eminente que faleceu já há algum tempo, da Federal do Rio de Janeiro, ela pregou, inclusive, que a Amazônia seria, na verdade, a dinâmica, né, a fronteira dinâmica da produção científica e tecnológica do Brasil, combinando esse conhecimento dos povos originários com o conhecimento científico, né? Ou seja, a ideia é se ter um projeto que promova o diálogo entre esses diferentes saberes, esses diferentes conhecimentos, para que a gente possa manter e salvaguardar os interesses de quem vive lá e também, ao mesmo tempo, dar a eles condições que possam melhorar esses indicadores sociais que a gente assiste hoje, não é? É possível? É possível, não é?
Tem conhecimento para isso? Tem conhecimento para isso. Por que não se faz? É vontade política e porque se olha a Amazônia ainda com um viés externo à Amazônia. A gente ainda, infelizmente, vê predominando esse olhar sobre a Amazônia como uma fonte de recursos onde se deve extrair até a exaustão. E, infelizmente, esse modelo leva a essa degradação, esses indicadores de pobreza, e que, como tendência, está levando, né, a uma piora na qualidade de vida de quem vive por lá. Agora, falando em estudos, né, sobre a Amazônia, daqui a pouquinho, aí, às 9 da manhã, um livro muito importante aí vai ser lançado, né, Wagner? A gente está vendo aqui já a notícia de que o Instituto de Estudos Avançados da USP está lançando um livro sobre alternativas sustentáveis para a Amazônia. Você, né, que é um dos organizadores, junto com o Pedro Roberto Jacobi, vocês que são aí do grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP, eu queria que você falasse sobre esse livro, Amazônia, Alternativas à Devastação, Wagner. Veja, Marilu, é uma enorme satisfação, né, ter a oportunidade de comentar mais uma vez sobre o livro, porque ele reúne, né, pesquisadores da Amazônia, amazônidas, portanto, e também pesquisadores aqui do Sul e Sudeste que, de alguma maneira, nós convergimos, né, na constatação das causas que levam a essa situação da Amazônia e também convergimos na busca de alternativas, né? E a principal causa a gente tem que falar com muita clareza, né? Hoje se desmata a Amazônia para garantir o acesso à terra, né? O que a gente está assistindo, na verdade, são crimes ambientais, porque o desmatamento está acontecendo diferente de anos anteriores, né? Cada vez mais a gente assiste, são dados do governo isso, né? O desmatamento está acontecendo em áreas onde não poderia ocorrer, que são as unidades de conservação e também as terras indígenas. Então, isso mostra claramente que a gente assiste hoje uma pressão para a posse ilegal da terra na Amazônia, né? Então, isso seria o ponto zero, né? Tem que acabar com esse desmatamento ilegal. A partir daí, então, a gente tem trabalhos que mostram como que essas cadeias produtivas que a gente estava comentando, né, elas podem ser, de alguma maneira, aprimoradas, né, valorizadas, reconhecidas, para que a gente tenha, então, a manutenção dos interesses de quem vive lá, mas também dos serviços ambientais e ecossistemas que a Amazônia oferece. É muito comum a pessoa dizer, mas a Amazônia está longe, né, não tem problema nenhum desmatar lá. Só que se você estiver aqui no Sul e Sudeste, parte da água que a gente recebe para a produção agrícola, para abastecimento humano, né, nas grandes cidades, vem da Amazônia, né? Então, é preciso ter clareza que interessa sim o que está acontecendo na Amazônia, já que estamos falando de um sistema integrado, onde esses circuitos, né, de circulação de materiais, circulação de água, principalmente, estão interligados, né? Então, preservar a Amazônia é preservar o interesse de quem vive lá, mas também os interesses de quem está aqui no Sul e Sudeste. E também na escala internacional, né, Marilu? Nós sabemos que a Amazônia ela tem esse volume de material, né, de CO2 acumulado com as árvores. Na medida que você corta a árvore e depois queima, esse material todo é levado para a atmosfera. Aí nós estamos chegando na terceira escala, que afeta, que é justamente o aumento, o agravamento do aquecimento global. E aí, então, a Amazônia passa a ser foco de interesse internacional. Enfim, tudo isso envolvido, né, nessa questão chamada desmatamento ilegal na Amazônia. Então, o livro ele procura trabalhar essa questão, mostrar as causas, né, e mostrar alternativas, né? Felizmente, nós temos alternativas que podem hoje serem aplicadas. E é bom dizer, Marilu, nós tivemos um momento no Brasil, né, de 2004 até 2012, onde um acordo, né, que o governo do PT fizeram, né, chamado Pacto da Soja, enfim, quem comprava soja se comprometeu a não comprar de áreas onde a soja foi produzida a partir do desmatamento. Essa prática, Marilu, reduziu o desmatamento a um terço do que era antes. Isso tudo foi abandonado depois do golpe, né, infelizmente, em 2016, e com esse governo, então, nem se fala nisso mais. Se esquece, inclusive, desse tipo de alternativa, eu diria. Porque, veja, uma alternativa que manteve a produção da soja e não agravou o desmatamento, pelo menos diminuiu bastante o desmatamento. Então, ninguém está falando em intocabilidade da Amazônia, mas ter uma maneira inteligente de usar a Amazônia, preservando as populações que lá vivem, preservando os serviços ambientais e ecossistêmicos, e, ao mesmo tempo, garantindo que a gente tenha água aqui no Sul e Sudeste, né, entre outras vantagens importantes que a Amazônia oferece para o Brasil e para o mundo.
E Wagner, outro dia eu estava conversando aqui com o padre Ricardo Rezende, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre trabalho escravo, e ele estava contando um fato, né, de que industriais e banqueiros eram os principais devastadores aí do norte do país, e, enfim, para a criação de gado, e praticando trabalho escravo, né? Então, essa elite brasileira também tem uma participação muitíssimo importante também nessa devastação, né, Wagner? Veja, Marilu, infelizmente, quando a gente olha o cenário amazônico, né, de algumas áreas, a gente tem a total ausência do Estado, né? Então, práticas como essa, infelizmente, elas são recorrentes, sim, né? E ele lembrou do capital nacional, mas tem também grupos internacionais importantes, né? Inclusive montadoras de automóveis, fundos de pensão privada de professores universitários de outros países, né? Que, de alguma maneira, quando dão carta branca para que suas poupanças sejam aplicadas, né? Muitas vezes esse dinheiro chega também como um vetor de pressão para o desmatamento, né? Então, é preciso, de fato, rever todo esse cenário, né? Rever, inclusive, os fluxos de capital que chegam à Amazônia, para que a gente tenha ali, na verdade, a valorização das práticas que estão lá há séculos, né? E que mantém a floresta em pé. A gente que teve a oportunidade de, não vou dizer que eu conheço a Amazônia, porque ela é enorme, né? Mas as possibilidades de incursão que eu tive lá, a gente aprende muito, Marilu, quando a gente começa a caminhar na mata, a conhecer a maneira pela qual os povos se organizam, né? E isso tudo não pode ser perdido. Seria uma irresponsabilidade de quem está hoje numa situação de dominância, né? Não considerar esse tipo de práticas sociais, né? Até porque nós sabemos que se porventura tivermos uma catástrofe ambiental de ordem incontrolável, né? Eu sempre falo pensando, para onde você vai? Você vai ficar no centro urbano ou você vai se enfiar na mata, né? Evidentemente você deve ir para a mata, porque lá você tem chance de tomar água, de encontrar alimento. No centro urbano, se não tiver abastecimento, né? Lembro do começo da pandemia, como é que o pessoal ficou absolutamente preocupado, falando, não vai ter comida, etc., aquela cena toda. Felizmente, as reservas permitiram, né? E, enfim, conseguimos enfrentar essa situação, mas um quadro mais grave, você tem que ir, na verdade, para uma área natural. E isso, evidentemente, quando você tem os indicadores de desmatamento que a gente assiste hoje na Amazônia, nós estamos perdendo essa possibilidade, inclusive, né? Mas o mais triste, Marilu, é que nós estamos perdendo uma grande vantagem que o Brasil tem no século XXI. Que vantagem é essa? Quando a gente olha para os países do mundo, são apenas 17 países megadiversos. O Brasil está entre eles. E a informação genética, né, o código genético que está nas plantas, que está nos animais, que está em inúmeros textos que nós nem conhecemos ainda na Amazônia, eles podem ser uma fonte fundamental, e são, na verdade, para a produção de novos materiais, para a produção de novas fontes de energia, de novos remédios, enfim. E a gente está queimando isso tudo sem saber o que tem lá. Praticamente queimando uma biblioteca sem saber o que tem dentro. Isso é realmente o que mais entristece, porque é uma grande vantagem comparativa que o Brasil tem no mundo e que nós estamos perdendo essa oportunidade para os interesses de uma minoria que está aí focada no desmatamento ilegal, no uso da mineração. Realmente triste e revoltante, Wagner. Bom, e assim a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que às 9 da manhã, as pessoas que quiserem podem acompanhar o lançamento do livro, aí no Instituto de Estudos Avançados da USP. Entra exatamente na página da USP, Wagner? Na página do Instituto de Estudos Avançados, é iea.usp.br/ao-vivo, e quem estiver acompanhando pelo YouTube, é só entrar no canal do YouTube do IEA. Então, acabou o jornal, já vai para lá, já consegue acompanhar. Vai ser um prazer, né, receber as perguntas. Estarão todos os autores, ou grande parte dos autores, né, todos os capítulos estarão lá. Então, são 13 capítulos, né, enfim, e teremos pelo menos um colega de cada capítulo para comentar um pouco e, eventualmente, responder as perguntas de interesse de quem quiser formular questões. E é importante lembrar que o livro está disponível gratuitamente para baixar também no portal de livros abertos da USP. É só clicar lá, Livros Abertos USP, Amazônia, dá uma busca, você vai rapidamente encontrar e pode baixar gratuitamente o livro. Muito bem, vai ser um encontro riquíssimo, pelo jeito. Wagner, muito obrigada aqui pela sua participação, forte abraço e até semana que vem. Até lá, Marilu. Até lá. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
Jornal Brasil Atual.